Agora vamos ouvir o diácono Mateus nos trazer a palavra nesta noite. E eu tenho certeza que não vai ser diferente. Diácono Mateus nos trazendo a palavra. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Graças a Deus por essa oportunidade. Eu estou feliz de estar aqui, nesse 10º dia, juntamente com os irmãos. E é uma oportunidade, um privilégio muito grande, nós estarmos aqui. Meus irmãos, livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Palavra bem objetiva e prática, mas é o que Deus colocou no meu coração para estar falando à igreja. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou. Quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Aleluias. Podeis sentar, meus irmãos? Meus irmãos, eu quero crer que essa é uma das passagens da Bíblia mais conhecida que nós temos, né? Todos nós já ouvimos alguém pregar sobre Ana, sobre Samuel, já ouvimos alguém dar uma palavra, alguém falar sobre Ana, né? Sobre esse capítulo 1 de Samuel, de 1 Samuel. E eu pedi a Deus uma palavra e Ele fez arder essa palavra no meu coração, né? Ana era casada com Eucana, né, que também tinha por mulher Penina. E a Bíblia diz, no capítulo 1 de Samuel, o qual nós lemos, que Eucana, né, casado com Penina e Ana, porém Ana era estéril. E Penina tinha filhos. E não ter filhos naquela época, irmãos, para a mulher era um motivo de muita vergonha, né? Era um motivo de extrema vergonha. Hoje se tornou um pouco diferente, né? Se as mulheres não ter filho é uma bênção de Deus, mas se algumas não têm, né, tá tranquilo, e outras preferem não ter. Mas naquele tempo era diferente. E quem não tinha filhos era um motivo de muita vergonha. E Ana era estéril. E ela sofria por conta disso. E além dela sofrer por conta de não ter filhos, Ana ainda sofria com Penina, né? A Bíblia diz que Eucana e as duas mulheres, a sua família inteira, ia ano em Siló oferecer sacrifícios a Deus. E a Bíblia diz que todas as vezes que Penina ia com seus filhos, ela implicava com Ana. E Ana sofria por conta disso, né? E sofria muito. Tanto é que chegou, né, nesse capítulo e nos versículos que nós lemos, que Ana vai ao templo, né? E quando Eucana oferece o sacrifício,
e dá para eles comerem, né, para sua família comer, a Bíblia diz que Ana não come. Ana se retira e vai orar. E a Bíblia diz que a alma de Ana estava muito angustiada. Ana estava muito triste. Só que a primeira, irmãos, coisa que nós aprendemos com Ana é o seguinte: mesmo estando triste, mesmo estando angustiada, Ana ainda ia para o templo para orar. Ana ainda tinha coragem de buscar a Deus. Porque por mais que nós estejamos tristes e angustiados, nós ainda precisamos buscar a Deus. Aí que nós devemos buscar a Deus mesmo. Porque a Bíblia diz que o amor, o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E o Salmo de número 42, o salmista diz: ó minha alma, por que estás abatida? Espera em Deus, porque eu exultarei no Deus da minha salvação. Por mais que sejamos tristes, abatidos e angustiados, ainda assim devemos nos colocar ao pé de Cristo. E é o que Ana fez. Essa é a primeira lição que nós aprendemos com Ana. Ana está no templo, está orando. A Bíblia diz que Ana se derrama aos pés do Senhor. A sua alma estava angustiada, Ana estava triste, orava em seu coração e foi tida como embriagada por Eli, pelo sacerdote Eli. Mas Ana diz para Eli: ei, meu senhor, Eli, que era o sacerdote, ei, meu senhor, a tua serva não bebeu vinho algum. A tua serva está somente angustiada, com a alma triste, com a alma abatida. Só que aí nós chegamos, irmãos, no versículo 12, que é o versículo que Deus fez arder no meu coração. Na minha Bíblia diz: Ana continuava a orar ao Senhor. Mas naquela tradução que nós temos na tela, a Bíblia diz que e sucedeu que, perseverando ela em orar. Esse, irmãos, é o ano da conquista. Mas uma das principais coisas que nós precisamos ter para obter conquista é a perseverança. Irmãos, nem sempre Deus vai te dar assim, ó, na hora que você quer, do jeito que você quer, da forma que você quer. De vez em quando, irmãos, Deus testa a nossa fé. E é aí que nós precisamos perseverar. É aí que nós precisamos derramar a nossa alma e fazer como Ana fez. E perseverar, irmãos, eu sei que não é fácil. Eu sei que é difícil. Falar assim é bonito, né? É lindo. Mas na prática, irmãos, é difícil. Uma das coisas que mais chega à igreja, né, é a falta de capacidade de perseverança. Nós precisamos olhar para nós mesmos e nós vemos isso. No começo do ano a gente fala: esse ano eu leio a Bíblia e mais 40 livros. Chega em dezembro, leu Gênesis e nenhum livro. É real, irmãos. A gente até ri, mas é real. Nós precisamos pedir a Deus a capacidade de perseverar. E perseverar, irmãos, do jeito que Ana perseverou é ainda mais difícil. Porque Ana estava com um problema e uma vergonha muito grande. E além disso, tinha a tal da Penina ainda para encher a paciência dela. E além de perseverar, Ana ainda mostra a sua fé. Porque a fé dela não deixou que ela deixasse de perseverar. E eu acho maravilhoso quando Jesus compara a fé com um grão de mostarda. Né? Porque às vezes a gente olha e fala, e interpreta errado, e
passa como se fosse do tamanho do grão de mostarda. Mas não é isso que Jesus estava dizendo. Jesus não disse: a sua fé tem que ser do tamanho do grão de mostarda. Primeiro que o grão de mostarda é pequeno. E se Jesus dissesse que a nossa fé podia ser pequena, ele estaria entrando em contradição, principalmente quando Pedro estava no mar e afundou, e ele disse para Pedro: homem de pouca fé. Mas Jesus estava dizendo que a nossa fé precisa ser como um grão de mostarda, na qualidade de um grão de mostarda, porque por mais que o grão de mostarda seja pequeno, ele é inquebrável. Se a gente tentar quebrar um grão de mostarda, a gente não consegue. E é isso que Jesus está dizendo para nós. Olha, a sua fé precisa ser uma fé inquebrável. Uma fé que não se desvanece com as situações. Uma fé que não se desvanece com os problemas da vida. E como o crente passa por problemas, irmãos. Só que o que mantém nós de pé é